Olá, a Condicast de hoje começa com uma conversa que nós vamos fazer com um jovem empresário bem-sucedido em Guarapari, Juliano Toffoli. Ele é da construtora Versática, fazendo muitas obras aqui em Guarapari. Chega para cá, Juliano. Juliano que é chegado aqui em Guarapari, vamos sentar aí, está aparecendo ele lá no telão, mostrando aí as obras, né? A construção civil de Guarapari, que é forte, é pujante. E o Juliano, ele nasceu em Santa Teresa, veio para cá com 14 anos, já com 16 anos, já começou a trabalhar na empresa da família. Eu brinquei com ele aqui que o pai dele botou ele para trabalho infantil, né? Não. Mas isso é muito bom, né? Aprendeu muito com o pai dele, Delcídio Toffoli, o irmão Júnior Toffoli. E em 2002 a família, incluindo a irmã, decidiram entrar na construção de um edifício, um empreendimento comandado por Juliano, então com 22 anos. Em 2005 eles separam a sociedade, a Toffoli Madeiras fica integralmente para a Júnior, a construtora Versática fica para o Juliano e Denise. Em 2020, Denise decide se retirar da Versática, no momento em que a construtora fica totalmente para o Juliano. Juliano, é um caminho curto, mais rápido de ascendência, né? E hoje vocês estão aí nessa área da construção, que é uma área muito positiva em Guarapari. Como é que é viver esse momento assim de você... Hoje você está com quantos anos? 46, Ricardo. Então, quer dizer, tem 20 anos praticamente que vocês estão aí nessa balada e já tem muita coisa construída. Isso aí. Ricardo, primeiro, prazer estar aqui no seu programa, aqui na TV Guarapari. É uma honra estar aqui com você. E, realmente, quando a gente começou... Bom, falar rapidamente, né? Foi um belo resumo aí. Eu cheguei em Guarapari com 14 anos, né? E o meu irmão, então, já comandava a Toffoli Madeiras, que é a empresa da família, juntamente com meu pai. E em 2002, né, ele teve a ideia, o meu irmão, de iniciar uma empresa de construção civil. Na ocasião, ele colocou isso em questão para a família e eu topei. Eu falei, olha, obviamente, eu não entendo, né, nada do assunto, mas eu topo encarar o desafio. E assim, Ricardo, naquela primeira obra do primeiro edifício, eu já percebi que era o que eu queria fazer para a minha vida toda. Você é engenheiro? Você tem formação nessa área? Não, eu sou formado em administração de empresa. A gente tem engenheiros contratados na empresa, né? Mas eu sou formado em administração. E aí, em 2002, a gente começa esse prédio. Em 2005, quando a gente estava mais ou menos no meio, na metade da construção do segundo prédio, a gente decidiu separar a sociedade. E aí, assim, como a Toffoli Madeiras naquela ocasião, ela ficou para o meu irmão, para o Júnior, que eu aprendi muito com ele. Ele ficou com uma empresa muito maior do que a Versática até então. Então, eu e Denise ficamos com a consultora Versática, que era uma empresa menor, e o meu irmão ele nos pagou uma compensação ao longo de alguns anos por ele ter ficado com a empresa maior. E com esses recursos e com o trabalho dos novos empreendimentos, a gente foi tocando a consultora Versática e estamos aí até hoje. Quantos prédios vocês já construíram aqui? Prédios, residência multifamiliar? Foram 14 ou 15 empreendimentos, Ricardo. E hoje está como? Hoje está muito acelerado. O mercado está muito acelerado. Na verdade, é uma reclamação, vamos dizer assim, recorrente dos meus colegas, a falta de mão de obra, né? Até a pandemia, vamos dizer, que a gente entregava um edifício com 20%, 30% das unidades prontas ainda por vender. E agora? A partir da pandemia, ficou uma coisa de louco. Assim, a gente lança, vende muito rápido. Só fazendo um parênteses aqui, o último empreendimento que eu lancei foi em janeiro de 2025, quer dizer, 1 ano e 3, 4 meses, eu vendi todo o empreendimento em 48 horas. É incrível isso aí, porque... Agora, eu vejo uma coisa aqui em Guarapari hoje. Você tem muita oferta de novos imóveis e o imóvel usado, muitas vezes, você tem dificuldade em comercializar. Por que isso? E você vende um empreendimento inteiro em 48 horas. Ricardo, eu entendo que principalmente é a facilidade que o construtor oferece para o cliente. A gente tem uma característica aqui em Guarapari que é diferente de todas as praças do Brasil, posso estar enganado, mas praticamente de todo o Brasil, que é a construtora de Guarapari financia, parcela o apartamento com recursos próprios. Ou seja, o cliente compra um apartamento na planta em 100 meses, em 8 anos para pagar para a consultora,
E o cliente, depois que recebe as chaves, ele não precisa recorrer ao banco para quitar com a construtora. Isso é uma peculiaridade do mercado de Guarapari que eu acredito não, com certeza facilita muito as vendas. Então, quer dizer, assim, as taxas de juros são menores do que se o cara for num banco? É melhor o financiamento que a construtora oferece do que uma Caixa Econômica ou qualquer outra carteira de crédito imobiliário? Ricardo, isso varia um pouco dependendo de como estamos com a Selic. Porque a taxa de juros que os bancos cobram são atrelados à Selic. E a Selic varia muito. Na pandemia, como eu comentei, estava em 2% a 3% a Selic, hoje nós estamos em 15%. Então, hoje, para o cliente financiar junto ao banco, está caro. E fica barato para ele financiar junto à construtora. Mas antes da pandemia, teve um cliente especificamente que assim que eu entreguei o prédio, o primeiro prédio, inclusive, que eu fiz na Praia do Morro, Edifício Maestro, ele veio ao meu escritório, ele queria que eu entregasse já a escritura, né, para ele poder financiar junto ao banco, e eu liberei para ele poder fazer isso. 2 dias depois ele voltou e falou, os juros do banco está mais caro, eu tenho que alienar o imóvel, vou continuar com você. Pode? Eu falei, claro que pode, sem problema. Então, assim, a gente... seria o ideal se a gente conseguisse que o cliente nos pagasse à vista quando o prédio estivesse pronto. Mas como a gente sabe que isso causa uma certa resistência, ou o contrário, já que a facilidade de pagamento cria uma velocidade nas vendas, a gente acaba agindo dessa forma. Sim, você vai capitalizando e vai fazendo a obra praticamente como se fosse um consórcio ali. Por aí, por exemplo, esse prédio, né, que eu vendi todo há 1 ano e 3 meses, eu estou começando ele agora, tudo previsto no cronograma, né? Não é uma surpresa para o cliente. Estou começando com ele agora. Então, assim, para a consultora não é ruim. Já capitalizou durante já estou capitalizado. Um ano só que também não é, eu acredito, né, Ricardo, que não vai ser qualquer construtora que vai lançar um empreendimento e vai ter essa correria de vendas, né? A pessoa tem que ter um caminho para o cliente poder confiar na história dessa empresa. E me diz o seguinte, por que tem isso? Qual é o perfil desse comprador em Guarapari? Porque a gente sabe que Guarapari já está para lá de 90 mil unidades habitacionais, com uma população de 135 mil habitantes, ou seja, tem muito imóvel vazio em Guarapari. E quem é que procura para comprar assim, lancei em 48 horas, vendi tudo? Isso também varia, Ricardo. Varia de acordo com as 3 principais regiões. Em Ceada Azul, o comprador tem um perfil, Praia do Morro tem outro perfil, Centro tem outro perfil. Por exemplo, na Praia do Morro, eu diria que 80%, 90% dos compradores são os mineiros. É o nosso querido mineiro. Mas ele compra para quê? Ele compra para vir, ou ele compra para alugar, ele compra para especular lá na frente? De uns anos para cá, aconteceu esse movimento do cara comprar para poder explorar, por exemplo, no Airbnb, aluguel de temporada. Eventualmente, o próprio proprietário vem para o apartamento para desfrutar, só que muitos colocam isso aí num pool de locação do Airbnb. E a gente percebe que é um movimento ascendente. É porque paga os custos, paga o IPTU, paga o condomínio, e ele, quando quer vir, vem... E ele fica com a valorização do imóvel. Primeiro, que ele não pagou o imóvel à vista. Quando a gente entrega um prédio, vamos considerar aí 48, 4 anos de obra, né? Então ele está na metade do fluxo de pagamento com a construtora ainda. Então ele ainda tem metade do pagamento para fazer para a consultora, já está na posse, já pode usufruir do imóvel ou alugar o imóvel. Sim. E lá isso também acontece nas outras regiões? Centro? Centro é mais misturado, eu diria. Tem Mineiro, mas tem Vitória, Vila Velha, tem o Norte Fluminense. E na Enseada Azul é mais o pessoal de Vitória e Vila Velha. O pessoal de Vitória e Vila Velha gosta muito da Enseada Azul. Usa um pouco, mas o perfil não é de Airbnb, não é de locação. Eles compram, é um investimento razoavelmente alto, porque os imóveis lá não são baratos, mas eu entendo que eles acreditam que o imóvel é um investimento importante, principalmente é seguro. Ele está blindado de eventuais oscilações de mercado, Ricardo. Agora, hoje nós estamos vendo uma mudança no perfil do mercado imobiliário em Guarapari, porque a gente vê assim, a construção civil local, ela trabalhou muito tempo em relação a prédios. Prédios, edifícios. Agora nós estamos vendo uma explosão de condomínios horizontais. Verdade. E assim, a gente não está vendo a construção civil de Guarapari fazer isso.
Como é que você vê essa alternativa? Porque eu não vou falar uma mudança, porque a gente tem espaço para construir muito prédio ainda. Mas é uma alternativa do mercado imobiliário agora oferecer loteamentos e condomínios. Isso aí são empresas de fora. Por que isso está acontecendo? Ricardo, realmente, as empresas construtoras de Guarapari, continuam, eu vejo que elas continuam focadas na construção vertical, né? E a gente percebe aí a inclusão de empresas de fora fazendo esses loteamentos horizontais. Bom, eu acho que independente da minha opinião sobre se é a empresa de fora ou é a empresa de Guarapari, a gente percebe o seguinte: Guarapari está crescendo. Guarapari está crescendo, a gente pode falar que são milhares de novos lotes que daqui a alguns anos serão entregues, e essas pessoas vão consumir tanto os recursos do Estado, vamos dizer assim, né? Quanto os recursos particulares. Então a cidade precisa estar preparada. A gente vê que o trânsito de Guarapari está muito complicado, as vias de Guarapari estão muito complicadas, estão meio que abandonadas pela prefeitura. Então, assim, a gente precisa que o gestor municipal olhe com mais carinho, porque Guarapari está crescendo e está crescendo muito. Mas, assim, respondendo sua pergunta, vamos usar aquele ditado: em time que está ganhando não se mexe, né? Eu mesmo já tive proposta de corretores para comprar, para adquirir determinadas áreas e fazer empreendimentos horizontais. Como no momento eu não tenho know-how e eu estou bem ocupado com minhas obras verticais, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? E eu acredito que a maioria dos meus colegas pensem da mesma forma. E uma coisa que eu vejo aqui em Guarapari, que eu achava que poderia acontecer, é a construção civil construir o prédio e botar o prédio, por exemplo, para ser um hotel de bandeira, porque a gente hoje em Guarapari, se você for ver assim, a cidade, fazer uma avaliação em termos de hospedagem, essa é uma característica que a gente tem hoje, que é a hospedagem no Booking, no Airbnb, que são imóveis que foram entregues e que são alugados. Mas se você quiser ir para um hotel, você tem muito pouca opção para uma cidade turística. Então, assim, agora o Hotel Pôr do Sol, que eu acho que é um ícone, eu acho que marca uma mudança nessa característica, porque eu viajo muito afora e a opção de ficar no Airbnb muitas vezes é só se for muito mais barato mesmo, porque você não tem café da manhã, você tem que arrumar sua cama, coisa e tal, aí tem o turista que quer ir para o hotel. Então, hoje as opções que a gente tem são muito poucas, né? A gente pode contar nos dedos. E, por exemplo, lá em Vitória tem vários hotéis que são de uma construtora que o cara põe o prédio inteiro para isso. Isso não é um bom negócio. O prédio continua sendo seu, o imóvel. Alguém vai explorar aquele imóvel ali, você vai levar aquela baba no final do mês, mas você não se desfez do patrimônio. Eu não sei, não é a minha área, mas eu sempre achei que isso seria um negócio interessante. Eu não vi ninguém fazer isso aqui. Geraldo Mais não fez ainda. Geraldo puxa a fila, puxou a fila por muito tempo, né? Hoje ele está mais devagar nisso. Está passando o bastão, né? Mas não é um bom negócio? Ricardo, seria uma opção isso aí? Eu acredito que seja um bom negócio, sim, mas como eu falei, as construtoras, o nosso perfil de negócio é um perfil de negócio que o seu produto, o início, meio e fim, você planeja a compra de um terreno, eventualmente compra o terreno, ou ele pode permutar, você desenvolve o projeto do prédio, você coloca isso à venda, você constrói, você vende eventualmente em 100 meses e aí acabou o ciclo. É um ciclo longo. Então, eu acredito, estou falando por mim. São 10 anos, então? 10 ou 6 anos? São 8 anos, né? Com 100 meses. Mas antes disso, você já está 2 anos planejando o seu empreendimento. Sim. Então, são 10 anos de namoro naquele empreendimento ali. Para você deixar de fazer isso e fazer uma outra coisa, você tem que estar bem focado. Sim, sim. E eu andei conversando com algumas redes de hotelaria para um prédio específico que eu estou fazendo. E assim, sinceramente, eu não gostei dos números que eles me passaram. Certo. Vou tentar ser bem sucinto. Eles participam do lucro, eles participam da receita, mas numa eventual operação no vermelho, eles não participam. Aí o investidor é que tem que participar. Então, assim, diante dessa proposta que eu tive, dessa rede que
entrou em contato comigo, eu falei, opa, deixa eu continuar fazendo do jeito que eu estou bem assim. Sim. Eu entendo que talvez... Você divide o risco, mas divide o lucro, mas não divide o risco. Exatamente. Né? O risco é todo meu. Eu construí, eu empreendi, eu fiz o prédio e na operação, se operar no vermelho alguns meses, eu tenho que aportar. Aí eu falei, não, assim não dá. Eu entendo que outras praças, como Vitória, que é uma capital, eu acho que tem mais campo para esse tipo de empreendimento, de hotéis. Guarapari, há muitos e muitos anos, eu comecei a construir em 2002, como a gente comentou aqui. A gente percebe que o perfil de Guarapari não é hoje, até hoje, o ramo de hotelaria. Alguém pode falar, mas Búzios é tão bom porque tem isso, Gramado é tão bom porque tem isso... Mas eu convido a uma reflexão. Mas sabe que não, o ovo e a galinha não é bom para hotelaria porque não tem hotel e não tem hotel porque não é bom para hotelaria? A minha observação seria o seguinte, beleza, é bom para hotelaria porque os caras lá estão fazendo e estão ganhando dinheiro, é óbvio que eles estão fazendo porque estão ganhando dinheiro. Agora, existe uma construção civil pujante como Guarapari, por exemplo, em Búzios? Não existe. Então não dá para concluir, na minha opinião, que o turismo de Guarapari ele esteja errado, ele é diferente. Sim. Não temos um turismo com foco em hotéis, mas temos um turismo com foco em aluguéis de casas, de apartamentos, de Airbnb, eventualmente de clientes, eventualmente não, de muitos clientes que compram esses apartamentos e movimentam a construção e o mercado de Guarapari. Mas isso faz com que a cidade tenha que ter um controle muito grande, né? Porque o hotel você controla ele por inteiro, né? Agora, os apartamentos de aluguel, casa de aluguel, aí já é um sistema bem mais complexo, porque você vai ter que controlar unidade por unidade. Sim, e hoje, verdade. Como é que você está vendo, já que você colocou essa questão também, você colocou a questão das vias, etc., como é que você está vendo a gestão pública de Guarapari hoje, um ano de governo praticamente, um ano e mais alguns meses, porque já passou o verão, aí já são 2 verões, aqui em Guarapari a gente não conta por ano, a gente conta por verão. Por verão. Já passei 2 verões, eu só tem mais, na verdade tem mais um, porque o outro lá na frente já é praticamente, né? Se bem que não, são 2 realmente. Então, como é que você está vendo a gestão e o que você acha que Guarapari precisa fazer? Você fez uma observação muito bem feita, que é essa questão que Guarapari está crescendo, a cidade está se transformando, quem não está à venda é porque está com a venda nos olhos, né? Porque eu me lembro aqui muito bem, quando a gente falava que você vinha para a Praia do Morro, isso, vamos dizer, falar que não tem muito tempo, há 20 anos atrás, falava que tinha aquele rolo de feno assim na rua, né? Aqueles filmes de faroeste, né? Deserto, você não via nada na rua. Hoje em dia, você chega terça-feira, quarta-feira, quinta-feira na praia, tem gente pra caramba. Então, quer dizer, isso já é fluxo, né? Você anda na rua, aquilo que você falou, o trânsito, você já viu o volume de carro que tem. Ou seja, a cidade ela está se transformando e isso vai gerar uma transformação econômica, mas gera uma demanda também. O que você acha que a cidade precisa olhar para esse novo momento que vem por aí? Ricardo, eu acho que assim, a administração atual, eu acho que ela tem muito boa vontade, mas especificamente na mobilidade urbana está pecando muito. Isso não começou, obviamente, agora, isso começou administrações anteriores. Existe uma lenda de que para você conter um acidente, um eventual atropelamento, você cria um semáforo. Você precisa escoar, a via precisa andar, porque senão você gera congestionamento, as pessoas ficam irritadas, o pedestre fica irritado, o motorista fica irritado e acidentes acabam acontecendo. Então, assim, é preciso ver isso com olhos mais profissionais. Não adianta falar, porque no determinado bairro aconteceu uma fatalidade, que é muito triste, claro, um atropelamento, vamos meter um semáforo ali. Não é assim que funciona. Você precisa deixar o trânsito fluir para que a cidade consiga crescer. E como o exemplo de Vila Velha, que foi feito agora há pouco tempo, né? Aquela rodovia do Sol que era mão e contramão, ela virou agora sentido único para Vitória e já melhorou. É a minha sugestão, não sou engenheiro para cravar isso, mas assim, a chegada de Guarapari também pela rodovia do Sol tem mão e contramão, vários semáforos, que não existe razão de ser, porque não existe tráfego que justifique esse semáforo. Então, assim, coloca, por exemplo, essa rodovia do Sol só num sentido e pega uma outra rua, a rua de trás, num outro sentido. Binário, né? Como eles fizeram lá. E isso aí é verdade, porque assim, eu tenho um exemplo bom para Guarapari, se você vai recordar, ou quem está nos assistindo vai recordar,
A Praia do Morro já teve um momento que era terra de ninguém. Houve uma gestão pública, acho que foi na época do próprio Gotardo, esqueci o nome do rapaz que fez isso ali, que era da CODEG, e estabeleceu aquele trânsito como é hoje, com mão e contramão, naquelas vias, porque antes era tudo mão dupla. Então, só esse ordenamento já deu uma ordem ali, porque ali é meio cartesiano, dá para fazer isso, né? As ruas se cruzam, o perigo são os cruzamentos. Né? E uma coisa que o motorista de Guarapari não observa, ele deve observar, é placa de pare. Porque ali a placa de pare é fundamental. Se você for nos Estados Unidos, você já deve ter ido. Você, quando tem uma placa de pare nos Estados Unidos, pode ser o deserto, 5 horas da manhã. O cara para ali, porque se ele for pego não parando, então é aquela placa, quer dizer, obrigatório parar. Né? Se fizer isso, já melhora bastante. Né? Já que eu estou falando sobre isso, é um toque que eu queria dar também. Outra coisa que acontece aqui. O pedestre em Guarapari, ele se acostumou a atravessar na faixa de pedestre e a gente a parar o carro. Só que quem vem de fora, muitas vezes, na cidade dele não tem esse hábito, turista. O cara lá do interior de Minas, vamos botar Minas, que a gente sempre quer colocar Minas, pode ser de qualquer cidade menor. O cara não para, o pedestre vai e está arriscado de ser atropelado. E outra coisa, tem aquele pedestre que é matuto, que quer atravessar na faixa de pedestre, onde tem um sinal. O sinal está aberto, ele entra ali também. Então, acontece isso. Então, você acha que hoje, para a cidade, a mobilidade urbana seria um dos principais problemas para ser observado? Ô Ricardo, assim, para mim a realidade sim, mas a gente é claro que entende que talvez para a população, né, com uma renda mais baixa, tem que ver a questão de educação, de creches, mas quando eu converso com essas pessoas, funcionários das minhas obras, né, as pessoas elogiam o atendimento do PA, elogiam o atendimento nas escolas, o atendimento nas creches. Então, assim, eu diria que, claro, existem desafios para a cidade, existem desafios para uma cidade que cresce. Como você comentou, Guarapari, alguns anos atrás, era uma cidade que, fora de temporada, era abandonada. Eu até comentei, o final de semana anterior foi o da Páscoa, né? Antes do final de semana da Páscoa, eu passei pela Praia do Morro e via um monte de turistas. Eu falei, gente, será que eu estou achando que eu estou no final de semana errado? Eu estou achando que é Páscoa e não é? Ou seja, no final de semana anterior ao final de semana de Páscoa, a cidade já estava cheia. Então, assim, a nossa cidade está com turista, com turismo quase todos os finais de semana. Então, a gente precisa se preparar. Na verdade, a gente resolve os problemas depois que eles ocorrem. O ideal seria se antecipar o problema, mas infelizmente não é o que acontece, principalmente na gestão pública. O que a gente precisa, o empresário, é apoiar o gestor público. Ele precisa ter a humildade de saber que ele não sabe tudo, de que ele deve ouvir opiniões dos colegas, da iniciativa privada, e com isso todo mundo construir uma cidade um pouco melhor. Você sabe que eu fui candidato a prefeito lá atrás, não labuto, mas na política, e na época eu pensava muito bem assim, dentro da casa da gente, você casado, se você falar assim, vou trocar essa cortina aqui que é azul, vou botar uma vermelha, e você botar sem conversar com sua mulher, você está ferrado. Se ela não gostar do vermelho, cara, você está ferrado. Dentro da sua casa. Aí eu falei assim, imagina uma cidade. Se eu ganhar eleição aqui, a primeira coisa que eu faria é montar um conselho informal de pessoas representativas da sociedade, para questionar algumas coisas, se eu devo fazer ou não. Porque imagina, a responsabilidade de um gestor público, muitas vezes, não parece, mas ele decide, assim, o Edson Magalhães, a gente é muito esse perfil, ele decidia por ele. Eu vou fazer isso aqui, fez muita coisa certa, fez muita coisa errada, mas decidia por ele numa cidade que tem 130 mil habitantes. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que o gestor devia compartilhar isso aí, até para que se der errado, nós conversamos aqui antes, não foi uma decisão só minha. Se der certo, você compartilha aquela decisão também ali. Mas eu quando chamei você aqui, assim, porque eu acompanho você no Instagram e eu vejo que você tem um posicionamento muito interessante sobre o momento político que a gente vive e a realidade social que a gente vive. Porque hoje há uma divisão muito radical em relação a eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Se eu sou de direita, eu estou certo, tudo com o meu pensamento de direita é certo, e quem é de esquerda está completamente errado. Se eu sou de esquerda, tudo que eu penso é certo, e quem está do outro lado é errado.
Sendo que direita e esquerda já deixou de existir há muito tempo, né? A gente vê hoje assim, as pessoas, o Lula é comunista. O Lula nunca foi comunista. O Lula é sindicalista. Há uma diferença muito grande do movimento sindical de onde ele veio, né? Para ser um socialista, etc. O Bolsonaro também é um sindicalista. Ele veio do movimento sindical dentro do exército, de onde ele foi expulso por causa disso, né? E aí eu vejo você lá, que você é aquele cara que também tem uma classificação para quem tem esse pensamento pejorativo. Você é uma isenção. Então você não é um lado isentão, né? Então você não é nem de um lado nem de outro. O que é o seu pensamento em relação a isso aí? Que eu vejo que você é firme lá na rede social em relação a isso. Isso é polêmico, hein, Ricardo? Só pegando o ganchinho da último comentário seu, nem nas nossas empresas, Ricardo, a gente não decide tudo sozinho. Você é empresário, inclusive um brilhante empresário, que espetáculo que é a sua TV Guarapari, as suas instalações. Então, assim, nem na nossa empresa eu decido sozinho. Eu tenho certeza que meu irmão não decide tudo sozinho na empresa dele. Que dirá um gestor público? Então, assim, volto a falar, seria importante se cercar de pessoas bacanas para juntos construirmos uma cidade melhor. Mas, enfim, sobre a sua pergunta de agora, realmente a gente está vivendo dias, tempos complicados, né, o Ricardo? Já que você citou o nome, por exemplo, o Lula, a esquerda, há alguns anos atrás, me chamou muita atenção quando ele ia a público falando assim, porque o rico não gosta do pobre, porque agora o pobre não gosta do PT, não gosta da esquerda, porque agora o pobre pode andar de avião. Eu lembro muito dessa passagem. Você lembra disso? E é óbvio que quem é fã, quem é petista, quem é fã do Lula, levantou aquela bandeira. Realmente, o rico não gosta de mim porque agora eu posso andar de avião. O que é uma grande bobagem. Porque, veja, se o pobre, eu não estou falando do pobre no sentido pejorativo, óbvio, o cidadão com uma renda baixa, se ele consegue comprar uma passagem de avião, ele vai comprar essa passagem de avião de quem? Da empresa do rico. Se esse cidadão consegue comprar um celular, consegue comprar melhor a sua carne no supermercado, ele vai comprar do supermercado do rico, vai comprar da loja de celular do rico. Então, é bom para todo mundo quando o pobre, quando ele é melhor remunerado, porque ele vai entrar no mercado consumidor e vai ser bom para todo mundo. Enfim, o Lula naquela época, ele veio com essa... É de taxar quem é pobre e quem é rico, né? Porque com essa pecha, muitas vezes exatamente. A classe média acha que é rica, né? A classe média acha que é rico. Eu tenho um salário aí de tanto. Quem é rico no Brasil é 0,5% da população, que são os mega ricos, é o país que tem a maior concentração de renda na menor parte da população. Então, assim, muitas vezes o cara acha que é rico, ele não é rico não, ele é pobre também, porque ele paga uma parcela, ele tem um empréstimo no banco, mesmo ele é empresário, mas tem dificuldade. Então, essa divisão de pobre e rico é uma coisa meio... É uma divisão que eu acho que são brasileiros, é mercado. Nem vamos olhar com o brasileiro, é mercado. O mercado, como é que é? Se você, é o que você está falando, quando você inclui gente mais no mercado, com maior condição de compra. É bom para todo mundo. Eu não vou me vangloriar porque o cara é pobre ou o cara é rico, né? Mas a sua posição também não é só do lado do Lula, é do outro lado também. Não, veja bem, se eu tiver, eu não tenho que falar que sou um ou sou o outro. Realmente eu não tenho que falar, mas se eu tiver que definir, eu sou mais para a direita do que para a esquerda. Então é isso aí, conversei aqui com o Juliano Toffoli, ele que é empresário, tem a visão dele sobre a política, sobre a formação social. O Instagram dele é interessante, acompanha aí que vocês vão gostar. E vou deixar com você aqui, uma caneca do Codecast. Obrigado. Para você lembrar da nossa entrevista e para você que está assistindo, eu digo que a gente volta próximo sábado, inédito, 7 da noite, Codecast, aqui na TV Guarapari e em todas as nossas redes sociais. Até lá.